Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora dar continuidade às nossas aulas. Hoje vamos falar de retas paralelas e retas concorrentes. O que são retas paralelas? Olha só, temos aqui duas retas, a reta R e a reta S. Elas são chamadas de paralelas quando elas não possuem nenhum ponto em comum, ou seja, elas nunca se cruzam. Essas retas elas vão prosseguir, vimos em outra aula que a reta ela é infinita, então ela vai prosseguir essa também e elas nunca vão se encontrar, certo? Elas vão sempre ficar uma reta paralela à outra. E as retas concorrentes. As retas concorrentes é o contrário das retas paralelas. Elas são chamadas de concorrentes quando elas possuem um ponto em comum. Como a reta ela é formada por infinitos pontos, vai ter um ponto da reta R que vai se encontrar com um pontinho aqui da reta S. Então, quando isso acontecer, quando elas se encontrarem em um ponto, elas são chamadas de retas concorrentes, certo? Agora, vamos ver um caso especial da reta concorrente, que é chamado de retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São duas retas concorrentes, por quê? Porque elas se encontram aqui em um ponto, olha só. A reta R se encontra com um ponto da reta S. Então, elas são concorrentes? São. Mas por que, professora, ela é chamada especialmente de perpendiculares? Porque quando elas se encontram, ou seja, quando elas se cruzam, elas formam esse ângulo aqui, olha só. Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus está só aqui? Não. Aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu também tenho. Então, quando elas se cruzam, elas formam 4 ângulos de 90 graus. Então, lembrem-se, quando as retas forem concorrentes e formarem ângulos de 90 graus, elas vão ser chamadas de perpendiculares, tá bom? Não esqueçam. Agora eu coloquei uma atividadezinha para a gente resolver, para saber se vocês aprenderam mesmo a diferenciar as retas, se elas são paralelas, se elas são perpendiculares, se elas são concorrentes. Então, dê um pause aí no vídeo rapidinho, vocês vão tentar resolver, certo? Resolvam aí no caderninho de vocês e eu vou resolver aqui junto com vocês e vocês vão ver se vocês acertaram, tá bom? Então, a nossa atividadezinha diz o quê? Identifique a posição relativa das retas, se elas são concorrentes ou paralelas, certo? Então, aqui eu tenho quantas retas? 1, 2, 3, 4 retas, não é isso? A reta R, a reta S, a reta X e a reta T, que está cortando as outras retas. Eu quero saber aqui na letra A posição relativa entre a reta R e a reta T. Vamos primeiro identificar qual é a reta R. Essa reta aqui. E a reta T, essa reta aqui. Então, se a reta R está assim e a reta T está assim, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Elas são concorrentes, muito bem. Então, vocês vão colocar aqui, olha só. Concorrentes. Agora, a letra B quer saber a posição relativa da reta S, R e S.
Então, cadê a R? Está aqui e a S está aqui. Elas são paralelas ou concorrentes? Elas se cruzam? Elas não se cruzam, então elas são paralelas. Muito bem. Paralelas. Agora, a reta X e a reta T. A reta X é essa e a reta T é essa. Elas são paralelas? Não, porque elas se cruzam. Olha só aqui o ponto em comum. Então, se elas se cruzam, elas são concorrentes. Agora, aqui na letra D, ele pergunta a posição relativa entre X e S. Eu tenho a S aqui e a X aqui. Elas se cruzam? Não. Então, elas são paralelas. E, por último, ele pergunta X e R. X está aqui e R está aqui em cima. Elas se cruzam? Também não. Então, elas também são retas paralelas. Observem que nessa atividade não tivemos nenhum caso de retas perpendiculares, pois nenhuma das retas aqui que se cruzam, elas formam ângulos de 90 graus, né? Isso então, se elas não formam ângulos de 90 graus, elas não são perpendiculares, elas são apenas concorrentes, tá bom? Agora vocês vão resolver a atividade do livro de vocês, das páginas 92 e 93, tá bom? Vamos tirar as dúvidas no plantão. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.